Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um capítulo fundamental do seu TCC, que é o da metodologia da pesquisa. Ou seja, neste capítulo você vai demonstrar quais foram as ferramentas que você utilizou para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, deixando bem claro de qual tipo de pesquisa ela se trata, se é uma pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa, se é uma pesquisa bibliográfica. Aliás, pesquisa bibliográfica, todo trabalho é obrigatório ter uma parte que trata da pesquisa bibliográfica. Se você utilizou artigos, artigos acadêmicos, nacionais ou internacionais, se você utilizou outras teses, dissertações, outros TCCs, os livros, onde você foi buscar, quais foram as principais referências que você utilizou e por que você selecionou esse tipo de referência, se a sua pesquisa foi descritiva, se tratou de um estudo de caso, se você realizou um levantamento estatístico, se foi uma pesquisa participante, etc. Então, qual foi o tipo de pesquisa que você utilizou para elaborar o seu trabalho de conclusão de curso, ou sua monografia, ou sua dissertação de mestrado, ou sua tese de doutorado. Então é aqui que nós vamos deixar bem claro todas as ferramentas que nós utilizamos. Qual foi os tipos de dados que vocês utilizaram? Foram dados primários? Ou seja, aqueles dados em que vocês coletaram diretamente através de uma pesquisa de campo? Ou foram dados secundários? Ou seja, a partir da interpretação de dados que foram levantados por outros autores em outros trabalhos, dados ou interpretações das ideias, Então, você utilizou dados primários ou dados secundários ou os dois, Então, isso tem que ficar muito claro neste capítulo da metodologia da pesquisa. Você precisa citar a sua população e a sua amostragem, ou seja, se você foi a campo, você entrevistou alguém? Quem você entrevistou? Por que você selecionou esse tipo de amostragem? Quais foram as ferramentas que você utilizou para entrevistar? Perguntas abertas? Perguntas fechadas? Você deixou a pessoa falar livremente sobre suas ideias? Ou você fez um questionário em que a pessoa fosse somente assinalando aquilo que era dentro de alternativas, Perguntas fechadas, sim ou não. Você utilizou questionários, testes. Você entregou esse questionário pessoalmente ou foi enviado pela internet? Hoje a gente tem aí, por exemplo, o Google Docs e até outros sites que fazem pesquisas quantitativas em que você pode fazer o questionário e soltar pela internet, e aí você tem uma amostragem, você tem uma quantidade de pessoas que vai responder e você vai interpretar esses dados. Então isso tem que ficar bem claro no seu TCC, dizendo quais foram as ferramentas que você utilizou. Se você foi a campo, descreva o que você foi buscar em campo. Não descreva o que você viu em campo, Não descreva ali seus resultados, suas ideias, suas análises, sua crítica. Não é aqui. Não é neste capítulo que você deve tratar sobre isso. Nesse capítulo você apenas apresenta a receita do bolo e diz quais foram os ingredientes que vocês utilizaram, Os resultados, isso vem em outro capítulo, que aí é análise e tratamento de dados, enfim. Mas nesse capítulo especificamente você só vai dizer quais foram as ferramentas utilizadas. Na análise dos dados, você coloca qual foi o procedimento que você usou? Você fez uma interpretação quantitativa ou qualitativa? Em cima da interpretação, você fez um levantamento quantitativo, perfeito. Mas aí o que você fez com esses dados? Você gerou gráficos, gerou tabelas, e aí depois você procedeu de uma análise qualitativa, interpretando, relacionando com as ideias dos autores, podendo cotejar ali o que os autores falam e o que você identificou em campo. Então isso é importante também estar descrito no capítulo da metodologia. E a forma de apresentação desses resultados, Ou seja, no teu relatório, no capítulo da metodologia, você deixa claro
como seus resultados serão apresentados, na forma de tabelas, na forma de gráficos, né, na forma de mapas, né, então desenhos, esquemas, como que você vai apresentar esses dados no seu TCC desse ponto em diante. Principalmente quando se trata de trabalho de campo, você precisa deixar bem claro aonde você foi, né, quando você foi e o que você foi fazer lá. Isso é importante estar descrito no teu relatório. Você também pode colocar as limitações do seu estudo, né? Isso é importante. Então, por exemplo, se você tinha uma expectativa lá no teu projeto e essa expectativa não foi cumprida, coloca por quê, né? Ou por condições de tempo, né? Tempo relógio, porque não houve tempo de fazer o trabalho de campo, ou por conta de tempo atmosférico mesmo, né? Várias vezes eu tive problema de marcar trabalho de campo, né, em campo mesmo, no interior do estado de São Paulo, e tá uma baita de uma chuva e isso atrapalhar, né, o fato de eu ter que percorrer entre rios, né, entre áreas de vegetação. Então a chuva intensa ela dificultou, e isso está presente na metodologia. A questão do dinheiro, por exemplo, né, de repente você teve uma limitação financeira, isso impediu com que você fizesse o trabalho de campo do jeito que você queria. Então as limitações também é importante você colocar, né, porque a banca vai te questionar, e não só a banca, mas outras pessoas que vão ler o seu trabalho vai questionar e vai falar, poxa, mas por que ele não fez desse jeito? Não. Eu não fiz desse jeito porque houve, né, eu tive limitações. Então, dentro das minhas limitações, foi dessa forma que eu consegui fazer. Agora, a quantidade de páginas, né, muita gente pergunta, mas quantas páginas? Tem capítulos de metodologia que é escrito muito bem em uma página, 2 páginas, 3 páginas, né, ou até 10, 15 páginas. Depois eu vou mostrar alguns exemplos e você vai ver, por exemplo, a minha tese de doutorado, por exemplo, ela teve mais de 10 páginas, mas porque se tratava daquela forma de escrita que nós tivemos quando eu estava pesquisando. Ó, esse exemplo aqui é bem rápido, né? Esse daqui é a minha tese, está disponível na internet para quem quiser ver, e aí vamos lá direto para o capítulo da metodologia de pesquisa. Então, logo após a introdução, eu já venho com métodos e procedimentos, que é a metodologia de pesquisa. Então, aqui eu explico um pouco da análise da literatura, como eu fiz essa pesquisa, então a partir da utilização de mapas, e aí eu descrevo quais foram, explico os meus métodos que eu utilizei, né, e aqui eu vou descrevendo algumas regiões da minha área de estudo e quem já estudou, né, nessa área que eu estou trabalhando, né, essa é a área da minha tese. Quais foram os softwares, o que eu utilizei, como eu utilizei para gerar então esses gráficos que eu vou interpretar. E aí eu vou explicando metodologicamente, passo a passo, tudo que eu fiz, o como eu fiz, né, para gerar os resultados. Então, cada ferramenta que eu utilizei, eu separei a metodologia para explicar um por um como que eu gerei os dados, depois como que eu integrei esses dados, as minhas atividades em campo, né, inclusive falando das limitações, aqui todos os campos que eu percorri nessa data, todos os campos que eu percorri nesta data e todos os pontos que eu percorri então nessa última parte e por fim como que eu organizei então o meu trabalho, a questão da separação em 2 volumes. Então, basicamente, né, foi essa a minha metodologia. Claro que aqui eu tenho uma quantidade de páginas consideráveis, né, porque eu utilizei muitas ferramentas, né, então foi preciso fazer desta forma. Agora, se você está fazendo um trabalho de conclusão de curso que não tem tantas ferramentas assim, você vai explicar lá entre 1 ou 2 páginas, como eu estou colocando no meu blog, para você poder verificar com um pouco mais de calma. É interessante também que você pegue outros trabalhos, né, baixe na internet aí outros TCCs, mostrando, né, a questão da metodologia e comparando, assim como eu expliquei no vídeo da introdução, que você possa também fazer isso com o capítulo da metodologia. Quando você escreveu o seu projeto de pesquisa, você tinha os seus objetivos, né, o objetivo geral e os objetivos específicos. No seu objetivo geral,
você deixou bem claro aonde você queria chegar com o seu TCC. Aqui, neste capítulo do seu TCC, Metodologia da Pesquisa, você nada mais vai fazer do que explicar como, tá? Quais foram os passos que você seguiu para atingir esse objetivo geral. É para isso que serve o capítulo da metodologia de pesquisa. Você vai explicar quais foram os procedimentos, quais foram as ferramentas que você utilizou para chegar no objetivo geral. Quando você escrever, então, este capítulo da metodologia, aí você abre um novo capítulo falando do tratamento, dos resultados obtidos, enfim. Aí você continua, né, com a sua dissertação, continua com a tua redação no teu trabalho. Bom, um livro que eu indico, né, para você fundamentar o teu capítulo, tem vários livros que tratam desse assunto, mas eu gosto muito do livro do Gil, né, que é Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Ele apresenta de forma muito sistemática, muito bem detalhada, quais são as principais ferramentas que nós utilizamos. Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar no meu blog alguns exemplos para você ver, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, né? É sempre bom ver outros exemplos. Então, eu vou deixar alguns exemplos no meu blog. Você clica aí nas descrições do vídeo, você vai ser direcionado ao meu blog, onde você vai ter alguns exemplos para se basear. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí os seus comentários que eu faço questão de responder um por um. Agora, eu queria agradecer muito a quantidade de visualizações que eu estou tendo, né? O meu canal ainda é um canal pequeno, mas eu estou vendo que ele está, né, andando aos poucos. E eu gostaria de pedir para você, se esse vídeo foi útil, se você gostou do vídeo, né, aperta o like aí, isso é muito importante para impulsionar o vídeo, para continuar mantendo o canal sempre tendo as visualizações. Se inscreva no meu canal, né, para ser atualizado toda vez que eu publicar um novo vídeo e compartilhe este vídeo com os seus colegas, isso é muito importante para mim e pode ajudar também aqueles que estão escrevendo os seus trabalhos. Muito bem? Muito obrigado e até a próxima!